para que elas possam realmente crescer, continuando no caminho do Senhor, e que nada possa vir a desviá-las, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra hoje pelo pastor Leonardo Paulino. Ele é da missão, né, pastor? Com certeza. Certamente. Já tem um tempo que ele não vem. Bom tempo. Já tem um tempo que ele não vem aqui falar para nós, trazer uma mensagem do Senhor, mas graças a Deus hoje ele pôde vir, né? Hoje ele não está voando por aí, né, pastor? Mas graças a Deus. Estenda a sua mão para cá e vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que está sentado no trono e tem toda a glória e todo o poder nas mãos. Senhor, em nome de Jesus, colocamos o teu filho no teu altar agora, para que ele receba do teu coração para o nosso, em nome de Jesus, que possamos aprender do Senhor nesta manhã e que o Senhor possa falar, curar e fazer a tua vontade, pois este lugar é teu e nós somos do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, você que nos ouve, está conosco pela internet, seja abençoado, abra o seu coração e a sua mente para ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, bom dia, um prazer imenso estar com vocês aqui. Eu estou muito feliz de voltar a essa casa cujo relacionamento é de longo prazo, né? Eu tenho uma honra muito grande, eu sinto uma liberdade muito grande. Nós estarmos aqui, há uma aliança realmente no Espírito. Amém. As alianças, quando elas acontecem no Espírito, elas atingem a eternidade. Porque elas atingem a eternidade, você pode ficar bastante tempo, né, sem uma conexão um pouco mais próxima, mas ela é como se você estivesse junto. É uma coisa assim impressionante, coisa que só o Espírito de Deus é capaz de fazer. Um breve relato, irmãos, do que está acontecendo com a gente agora, e o que é mais assim no sentido da novidade. Queria estar pedindo oração, né? Nós somos responsáveis por uma visão chamada Nations Health. É uma organização cristã que estrutura operações de socorro de crianças em nações altamente vulneráveis, né? E a gente recentemente tivemos uma porta aberta. A gente está envolvido hoje em algumas nações. Eu vou falar hoje mais dessa porta que vocês estejam morando. Mas nós continuamos na Haiti, apesar da guerra civil, com as duas operações funcionando de uma maneira assim milagrosa, né? O país está todo retalhado, todo príncipe. A gente continua lá, porque tivemos liderança haitiana no decorrer dos anos formada, uma aliança, uma organização americana muito forte, coisa que só Deus explica. Não sei, irmãos, como que a gente conseguiu até agora manter, né? Você não consegue transitar mais por príncipe. Aonde está a base americana, que tem mais quase 100 crianças morando lá dentro, ela está toda retalhada por várias gangues ao redor, né? Mas Deus tem guardado. A gente está orando para que não haja nenhum tipo de invasão ali, enfim, são vários detalhes. Nós estamos envolvidos hoje com o Paraguai, né? Enfrentando uma batalha muito grande ali na fronteira de Pedro Juan Cavaleiros com Ponta Porã, né? Tudo aquilo que a gente vai avançar é uma série de detalhes, muitas vezes entraves espirituais, questões governamentais. Nós estamos sonhando em construir uma creche lá para atingir 200 crianças, filhas dos trabalhadores da cidade de Pedro Juan Cavaleiros. Esse projeto continua, estamos levando muitas equipes para lá, se você quiser ir. Ainda dá tempo, nós vamos agora fazer uma viagem ali em abril, né? Tem igrejas. O objetivo é que você tenha um entendimento e uma vivência de curto prazo mais clara do que é você ser um missionário. Eu quero te falar que toda igreja é missionária. Toda igreja é missionária. E às vezes Deus precisa não somente trazer esse entendimento, mas tocar você, né? O nível da sua entrega a Cristo vai determinar o nível do seu lançamento. Guarda isso. O nível da sua entrega vai determinar o nível do seu lançamento, o nível do seu testemunho. Nós estamos envolvidos no Brasil, o projeto está crescendo, ali no Nordeste brasileiro, Sergipe, mais próximo ali da cidade de Porto da Folha. Estamos enfrentando um desafio. As igrejas lá precisam se envolver, o trabalho está crescendo.
O programa de apadrinhamento está avançando, né? Nós temos uma missionária que estava no Haiti, está lá agora, mas essa igreja ainda não, de lá, não se despertaram, a gente precisa já pensar numa sucessão, alguma coisa assim nesse sentido, estamos enfrentando essa dificuldade, mas estamos querendo que o Senhor há de providenciar tudo isso. Amém. Estamos envolvidos ainda com a Venezuela, né? Crianças que estão com problema congênitos, um deles, o Wilmer, fez transfusão agora de medula. São casos assim, bem desafiadores, porque a parceria é um médico, né? Médico que está conosco e ele tem esse chamado, a gente tem uma aliança junto com ele. No Camboja, irmãos, nós estamos com uma missionária lá já há bastante tempo e a gente está tentando compor uma operação junto com a Meninas dos Olhos de Deus, né? O pessoal que está ali. Nós estamos falando um dos maiores desafios mundiais dessa nação. Não somente quase não tem igrejas, o nível de cristãos é muito baixo ainda, embora Deus está alterando, né? Já tem conexões algumas aí acontecendo, mas também nós estamos diante dos grandes desafios mundiais. O Camboja é um dos maiores fornecedores de crianças e jovens ainda. Eu não quero citar porque está sendo gravado, mas nós estamos ali, tá? E estamos compondo essa operação. E o mais recente agora, uma coisa incrível que aconteceu com a gente, é que nós fomos indicados, um dos pastores, que é cobertura nossa, fora do país, assim, mais na linha profética, nos indicou, e a gente está com uma porta aberta no Paquistão, algo impressionante. Já começamos a operação no Paquistão. Puxa! E eu estou saindo agora, dia 27 de fevereiro, para Camboja e Paquistão. Nós estamos falando do 8º país que mais mata cristãos no mundo, em índice de perseguição. E lá a causa é o seguinte: são crianças que estão em condição muito próxima, análoga de escravidão, juntamente com a sua família. Trabalhando em especial em indústrias de tijolos. É um negócio muito desafiador, né? O país, você sabe que é um país todo muçulmano, bem complexo. E nós estamos com uma outra organização paquistanesa que fomos indicados, pedimos um representante no Brasil. E nós já começamos a operação. Interessante, estou indo lá só para ver a operação. Nós vamos estar entrando lá. Eu quero pedir oração, né? Passar a Camboja, visitar essa missionária. Estamos indo também com médicos. Vamos fazer um trabalho, vamos ver como é que vai ser essa parceria. Eu preciso cheirar o Camboja. Nós já estamos aí com 15 anos, né? Já a terceira tentativa de entrada, um pouco mais. Mas porque nós temos uma palavra, a gente está envolvido ali. E agora o Paquistão, né? O que eu preciso, irmãos? Eu preciso de pessoas, igrejas. Eu sei que essa missão aqui faz parte disso. Eu necessito de uma intercessão séria. Sim. Tá? Eu não quero aqui que você se comprometa, falar, eu vou orar e não ore. É melhor você não se comprometer. Mas se você se comprometer, eu sei que a liderança aqui já está comprometida nesse sentido. Eu quero que você realmente pague um preço, tá? É muito sério isso, irmãos. Né? Um dos atos proféticos que eu fiz em Cuba, e essa missão aqui tem uma história conosco nesse sentido, foi algo muito forte que aconteceu, porque na hora que eu saí da nação, eu vi o ato profético se cumprir a nível de nação. Né? Mas eu tomei uma seta na saída, porque faltou, talvez, intercessão. Né? E nosso pastor aqui foi o que mais me visitou. Peguei uma trombose no fígado, um negócio muito raro, e foi uma seta dentro daquilo que foi proposto fazer, que foi feito, eu obedeci, né? E trouxe um efeito. Então nós estamos agora entrando novamente em duas nações hostis, né? O Paquistão, como eu falei, eu não conheço, mas é hostil, e eu queria pedir que essa missão em especial tivesse intercedendo aí pelas nossas vidas. Eu não preciso nem pedir isso, que eu sei que vai acontecer, mas eu quero falar para o corpo. Eu sei que a liderança já está, né? Se você se comprometer, irmãos, com esse ministério, seja fiel, né? Se você falar que vai, vem, né? Paga um preço. Deus se agrada disso, tá bom, irmãos? Eu queria compartilhar assim uma palavra que veio, estava falando aí com a pastora. E o Espírito me trouxe dentro dessa palavra algo específico aqui para esse ministério, mas eu vou começar numa amplitude maior, no sentido de nação, né, de Brasil. Eu tenho esse encargo, eu tenho vindo aqui, às vezes, compartilhado alguma coisa, e recentemente o Senhor me trouxe algo do momento, assim, o momento que nós estamos vivendo como Brasil, mas também olhando para as nações como um todo, né?
Só para você ter uma ideia, irmãos, é algo extraordinário, porque se você olhar para Israel hoje, que é um dos sinais proféticos, eu estava ali vendo um vídeo antes de vir para cá, achei tão interessante. Apesar da guerra que está acontecendo em Israel, que é um dos sinais proféticos, a pastora pediu para que eu estivesse tocando também em assuntos dos últimos dias. O ano passado foi uma das maiores migrações de judeus das nações. Eu vi que não foi só por causa da perseguição que está acontecendo, por exemplo, na Europa, na França, uma das maiores migrações de 100 nações para Israel. Cumprimento da profecia de Ezequiel e outras profecias que estão acontecendo aí, né? O Brasil teve uma participação fortíssima nisso. Em 1948, Oswaldo Aranha foi um cara que articulou, né, que o Brasil ainda tem uma bênção, um favor de Deus diante dessa realidade. Mas nós estamos falando do ano passado, sinal profético, olhando para o relógio profético de Deus, que é Israel. Mas também temos um sinal muito forte, isso que eu quero estar falando aqui, tem a ver com a gente, que é a questão da apostasia. 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala sobre essa questão da apostasia, né? E eu tenho trago palavras proféticas para o Brasil desde 2017, 2018, eu já compartilhei aqui, que nós, 2017, 2018, eu comecei a falar que o Brasil estava debaixo dos dias do profeta Amós. 2019, o Espírito me trouxe uma situação falando que a restauração do tabernáculo de Davi é uma chave para ambientes de injustiça. Amós fala da injustiça, Amós fala de pessoas que estão em posição de poder, né? Contribuindo para que a injustiça seja estabelecida. A gente falou sobre isso muitas vezes. Depois o Senhor falou comigo em 2022, se eu não me engano, ele falou comigo, libera pílulas baseadas no livro de Abacuque sobre a nação. A gente andou liberando essas pílulas, né? 2023 eu falei algo que está batendo agora, a gente começou a falar em 2023, o Senhor me mostrou uma crise econômica de 5 anos na nação, de forma progressiva, vindo, e a gente liberou essa palavra em 2023, não sei que ponto que isso começou, ou se já começou, eu acho que já começou, mas eu não sei identificar muito bem, né, quando é que começa o ponto central, né? Eu estou ali no livro de Joel, e recentemente eu tive uma experiência muito forte. Eu queria que você abrisse lá em 1 Reis e deixasse aberto aí capítulo 17. Eu e minha esposa, a gente começou a ser orientado por Deus nos últimos 3 meses a estarmos assim diante da face dele, buscando alguma coisa que ele iria nos dar, e isso aconteceu, e eu queria compartilhar com vocês alguma coisa nesse sentido. 1 Reis, capítulo 17. Veio no coração esses dias o desejo de nós dar uma passada aí sobre a unção de Elias, e quando a gente foi fazer isso, eu e minha esposa, o Senhor começou a liberar muita coisa, e algo específico o Senhor me trouxe aqui, em cima desse texto, e eu já vou liberar aqui agora, depois eu introduzo e falo o que está no nível mais amplo. O Senhor está chamando vocês, o ministério, para ficar bastante atento o estabelecimento de uma vida em Deus dentro das casas e das famílias num nível mais significativo. Tá bom? Estou liberando aqui profeticamente, foi o que o Senhor nos trouxe aqui na hora que a gente estava ali. Agora você vai entender o porquê disso. 1 Reis capítulo 17, você já conhece bem, eu não vou aprofundar não, mas eu quero falar um pouco do contexto desse texto. Tem uma história de Samaria muito atrelada aqui, e o tema principal que eu quero estar trazendo dentro desse contexto é a questão da adoração vinculada à apostasia. Tá? A falsa adoração nos tempos de apostasia que nós estamos vivendo, isso é uma questão mundial, mas eu quero falar na perspectiva do Brasil, e a verdadeira adoração, tá? Algo muito significativo, tá bom? A história de Samaria foi escolhida por Jesus para falar de adoração. Você lembra da mulher samaritana? Então nós vamos entrar um pouco aqui nessa história, mas eu quero te lembrar o seguinte, que dentro de Samaria, que surgiu com a divisão do reino, e a gente precisa voltar lá, divisão entre reino do norte e reino do sul, a adoração foi um ponto central dessa divisão. Tá? Por quê? Porque quando Salomão faleceu e Roboão assumiu,
o Senhor manteve, conforme eu tinha falado com Davi, uma estabilidade no reino de Salomão. Mas quando Roboão entrou, essa estabilidade começou a cair e houve a divisão do reino em 10 tribos, 10 por 2, reino do sul, 2, reino do norte, 10 tribos. Tá? O ponto central dessa divisão foi exatamente uma profecia que Deus iria rasgar por causa de alguns pecados, dentre eles a idolatria que já estava acontecendo ali de uma maneira muito forte. Agora, por que a falsa adoração foi introduzida? Isso tem a ver com Samaria. Samaria é um símbolo de falsa adoração. Ela foi introduzida porque Jeroboão I, quando ele assumiu as 10 tribos, ele foi o primeiro príncipe que assumiu aquelas 10 tribos, uma insegurança do povo descer a Jerusalém, naquela época a adoração pelo povo de Israel deveria ser feita em Jerusalém, tomou o seu coração. Ele recebeu uma profecia que ia reinar sobre 10 tribos, mas ele esqueceu a segunda parte da profecia, que ele deveria ser fiel ao Senhor, e isso iria estabilizar o reino do norte. E na sua insegurança ele estabeleceu uma falsa adoração. E toda vez que um líder busca os seus próprios interesses, ele corre o risco de estabelecer uma falsa adoração. Verdade. Parece adoração, mas não é. E como é que ele fez isso? Ele colocou altares na parte sul do reino do norte e na parte norte do reino do norte, e ele estabeleceu um falso sacerdócio, que não era ligado a Levi, conforme Deus havia estabelecido, e tudo isso é uma sombra do que está acontecendo no mundo espiritual. O grande problema é que isso entrou para dentro da história do Reino do Norte, isso entrou para dentro da história de Israel, e esse pecado foi transformado numa iniquidade. Quando você vai ver os reis, especialmente do Reino do Norte, você vai ver instabilidade, você vai ver derramamento de sangue, você vai ver guerra por poder, e o sacerdócio no Reino do Norte, e eu quero te lembrar que o Espírito de Deus só vinha sobre o sacerdote, reis e profetas, ele some. Por quê? Porque Deus não desconsidera, fala de uma liderança que está operando sem a presença ou sem a validação de Deus. A falsa adoração faz isso. Pastor, mas é possível nós operarmos sem a presença? Sim. Infelizmente sim. É possível nós operarmos sem estarmos autorizados por Deus? Sim. É o espírito da religião que vem muitas vezes e nós passamos a operar não debaixo de revelação, não conforme os céus operam, mas a gente opera na terra e não toca os céus. Vocês estão entendendo? Então isso veio muito forte dentro da história de Samaria. E eu queria que você guardasse isso, tá? Essa falsa adoração, falso sacerdote, sendo introduzido por Jeroboão I, sendo mantido na história e trazendo consequências inimagináveis para a história de Israel. Segundo aspecto, e aí nós vamos entrar nele aqui agora, é a questão do casamento de Acabe com Jezabel. Olha aqui, por exemplo, 1 Reis 16, 31. Né? Vamos ver o 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Assa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel e Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Como se não fora coisa de somente andar ele nos pecados de Jeroboão I, nós falamos sobre isso, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Então, aqui nós temos, irmãos, um segundo ponto muito forte relacionado à falsa adoração. É como se o que aconteceu com Jeroboão I, agora nos dias de Acabe, foi potencializado. Por quê? O pai de Acabe já havia determinado que Samaria seria a capital. Você vai ver isso aqui, por exemplo, em 1 Reis 16, 24. De Semer comprou ele um monte em Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou de Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Então, você tem agora o casamento
de Acabe com Jezabel. Acabe e Jezabel representam uma potencialização de um problema espiritual muito forte. Eu quero te lembrar que o pai de Jezabel adorava uma deusa. E dentre aqueles deuses naquela época, você tinha o entendimento de que a provisão vinha de Baal e Astarote, o deus da fertilidade. Eles acreditavam que tudo aquilo, no sentido de prosperidade material que estava acontecendo, vinha não do Deus de Israel, mas vinha do Deus Baal, tá? Então esse casamento aqui pegou toda a falsa adoração e agora foi uma imposição de um falso Deus dentro do povo de Israel, e isso entrou para dentro da história de Samaria, a capital. Não foi só isso não, porque quando o reino do norte cai, a Assíria, que toma parte das 10 tribos, ela começa a trocar populações, e nessa troca de populações, os deuses daquelas populações que estavam chegando também foram introduzidos nessa história, tá? E isso é um sinal fortíssimo da apostasia. Eu quero que você faça agora esse paralelo, tá? O que é apostasia? Tem práticas religiosas, mas a adoração não transforma o caráter, tá? Você vai num casamento de um cristão, de um não cristão hoje, é quase a mesma coisa. As mesmas músicas, né? As mesmas bebidas. Você pega a nova geração de um filho né? De um líder forte, que deveria estar entendendo essas coisas, e você vê praticamente os mesmos hábitos. Isso é um sinal de que, segundo Tessalonicenses, fala como o sinal para a igreja. Tá? É um sinal para a igreja. Quando você vê essas coisas se potencializando num nível mais forte, mais significativo, você fica atento que a vinda do Senhor está muito próximo, e aí dá um segundo sinal. A igreja vai saber quem é o anticristo. Segundo Tessalonicenses, a igreja é aquela, quem tem discernimento espiritual vai saber e falar o seguinte: é ele. Nós estamos já nesses momentos. Tá? Então eu queria que você entendesse um pouco aí dessa história de Samaria e o aparecimento então dessa unção profética. Eu quero tratar aqui no sentido dessa unção profética de Elias. Como nós necessitamos da unção profética de Elias aparecendo nesses dias. E eu quero então, dentro desse contexto, te lembrar que Elias, quando ele aparece, não fala muita coisa sobre ele, mas ele faz 3 movimentos. E nós vamos até o Monte Carmelo. Não vamos chegar nem no Monte Carmelo, nós vamos até Sarepta. Ele entrega uma palavra para Acabe. E essa unção, ela tem algumas características. A primeira característica da unção de Elias é que essa unção, ela é uma unção que ela abre e fecha céus. Recebe de Deus um domínio para abrir e fechar céus pela oração. Guarda isso, pela oração. Isso é algo muito significativo. Por exemplo, Tiago, versículo 5, versículo 17, fala o seguinte: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio. Olha só. Olha que coisa profética linkando, tá? Isso aqui são sombras dos últimos dias. Isso mesmo. Nós necessitamos dessa unção profética nesses dias, irmãos. O nível de autoridade precisa subir, tá? Na ordem de Melquisedeque, deixa eu te falar uma coisa: você não herda a autoridade. Você está entendendo o que eu estou falando? Ah, eu nasci na família tal e agora eu tenho essa autoridade. Levi era assim. Você nasceu na família de Arão, você tinha autoridade para operar ali no sacerdócio. Não. Na ordem de Melquisedeque não é assim. E a igreja está debaixo de uma ordem sacerdotal de Melquisedeque. Tá? Ela não está debaixo da unção levítica, na unção levítica você trabalha para Deus. Na ordem de Melquisedeque você se relaciona com Deus.
E na ordem de Melquisedeque você não herda a autoridade, você conquista a autoridade. Tá? Então quando eu falo que a gente precisa atrair essa unção, a vinda dessa unção sobre o Brasil, sobre a igreja brasileira nesses dias, está atrelada à conquista de autoridade dessa igreja no mundo espiritual. Você conquista. Como é que eu conquisto? Tem dois pontos importantes. Santificação. Verdade. É uma forma de se conquistar a autoridade. Separação do mundo. Isso mesmo. Né? Como é que se conquista? Quando você passa por processos difíceis muitas vezes. E você é validado porque você é aprovado. Lembra de Jesus? Quando ele foi batizado ali por João Batista e a voz veio sobre ele, o que aconteceu? Ele recebeu uma autoridade. Algo se cumpriu sobre a vida dele. Mas a Bíblia diz que o Espírito o levou ao deserto. Para que aquilo que ele recebeu fosse validado. Assim é com a gente. A autoridade que Deus vai derramar na igreja, você, nós vamos ter que ser provados e aprovados para validar essa autoridade. E nós vamos atrair essa unção como? Subindo a autoridade. E aí Deus falou um pouco sobre vocês comigo, né? Quando eu estava meditando nessa palavra hoje. Elias, ele vivia diante da face do Senhor, ele não se movia pela terra. Apostasia fala de um grupo que se move pela terra. Sabe fazer as coisas na terra, sabe fazer evento, nada contra evento, sabe fazer ajuntamento, mas a pergunta é, está operando os céus? É verdade. A pergunta é, está trazendo um efeito lá nos segundos céus, que é onde estão os principados e as potestades? Essa é a pergunta. E às vezes, ou quase sempre, não precisa nem de muita gente. Mas Elias, como Daniel e outras pessoas revestidas de autoridade, quando eles dobravam os joelhos, eles tinham autoridade. E fechar os céus aqui, irmãos, e abrir céus, tem um contexto aí natural, lógico, tá? E essas coisas se misturam um pouco, mas também tem espiritual. Nesse caso aqui, se manifestou aqui muito no aspecto natural. Por quê? Deus queria trazer juízo. Deus autorizou aquela oração de Elias para trazer juízo sobre o reino do norte. Nós precisamos de uma igreja que tenha essa autoridade, irmãos. Nós não precisamos ficar brigando aqui embaixo. Nossa briga não é aqui embaixo. Mas uma vez que o ministério sacerdotal com autoridade se levante em intercessão, a gente vai orar e Deus vai atender. Você está entendendo? Eu tenho orado sobre umas coisas aí. Eu tenho orado. E eu quero ver. Tá? Isso é autoridade espiritual da igreja nesses dias. Só que, tá? E aí, quero compartilhar uma experiência. Eu estava aqui, eu e minha esposa, esses dias e tal, e foi algo muito forte. Porque Elias, ele antes de chegar no Monte Carmelo, eu acho o Monte Carmelo um ponto muito significativo do ministério dele, talvez mais significativo do ministério dele. Por quê? Porque ali ele confronta o que é falso e ele estabelece o que é verdadeiro. Ele é chamado para um povo que coxia entre dois caminhos. O que a apostasia faz? Um povo que está no mundo, mas que parece se mover como os céus. Isso é apostasia. Entendeu? Ele está no mundo, mas ele não é diferente do mundo. Seu estilo de vida é muito parecido com o mundo. Elias foi chamado, sabe, para um povo que coxia entre dois caminhos. A unção de Elias nesses últimos dias, ela vai ser derramada, é promessa. Para um povo que está vivendo em dois caminhos. Por quê? É como se Deus tivesse uma chance para a humanidade. Eu vou derramar uma voz. Você precisa escolher o caminho que você quer. Se você vai se mover com aquilo que está nos céus, ou você vai continuar se movendo na terra. Elias tem essa capacitação de abrir e fechar céus, mas também separar o que é falso do que é verdadeiro. Nós estamos chegando num tempo agora, brother, o nível de batalha espiritual que nós estamos, sabe, o nível de pressão vai separar o falso do verdadeiro. Tem gente que vai escolher viver como o mundo, andar como o mundo. Pode até estar nos cultos,
mas a adoração não está fazendo diferença. Porque nós somos transformados de glória em glória, contemplando, nós somos transformados de glória em glória. E quando eu estava nesse texto, a ideia era chegar no Carmelo. Tem alguns princípios ali do Carmelo que a gente pode tratar, né? Vamos dar um exemplo assim. Muitas vozes, mas não movia os céus. Tinha dança, manquejando, mas não movia os céus. Você está entendendo? Nós não podemos, irmãos, andar dessa forma. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem Deus. E aí, queridos, quando eu cheguei, estudei sobre Querite, estava ali em Sarepta, foi uma madrugada, eu não conseguia mais sair de Sarepta. E eu entendi que isso é uma palavra profética para a nação. E a gente começou a compartilhar nesses dias sobre isso, né? Voltando sobre a unção de Elias, ele está diante da face do Senhor. E num tempo onde não tem honra ao Senhor, Deus encontra um que honra ao Senhor. E porque a honra ao Senhor do que está nos céus, o Senhor dá autoridade para ele tocar gerações. Por isso que o livro lá de Malaquias fala que quando o Espírito de Elias é derramado, ele vai restaurar o coração dos pais e dos filhos nas gerações. Há uma conexão entre gerações, geracional, algo muito forte, algo muito tremendo. Por quê? Porque ele honra os céus. Toda vez que um sacerdote honra os céus, a próxima geração vai ser abençoada. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, nossos filhos vão estar no melhor lugar que eles podem estar. Verdade. Se um sacerdote escuta Deus, honra os céus, está debaixo da vontade do Senhor, está operando com os céus, a próxima geração vai ser atingida. Total. Você pode estar lá na África, a sua próxima geração vai ser atingida. Agora, quando você não ouve, que é o problema da apostasia, aí é outra história. Esse é um outro momento, tá? Então, irmãos, eu cheguei aqui em Querite, Deus começa a tirar o profeta da nação, como se a voz profética estivesse sendo rejeitada, tá? A voz profética entrega para Acabe, por causa da voz profética, ela expulsa a voz profética. Em dias de apostasia, as pessoas não vão escutar a sã doutrina. Eles não vão suportar, eles querem procurar lugares para escutar aquilo que eles querem escutar. Entende? Mas Deus quer uma unção de Elias nesses dias. Deus quer derramar unção de pessoas que não têm compromisso com a terra, mas têm compromisso com os céus, que honra os céus. E a voz então começa a ser o quê? Rejeitada. E Deus então dá uma ordem: sai daí, Elias, e vai para Querite. A questão do juízo começa a acontecer, irmãos, mas Deus não escapa para o profeta. Querite fala de um tempo onde nós vamos ter que permitirmos sermos escondidos por Deus. Queridos, muitas vezes há uma briga por púlpitos, muitas vezes há uma briga por exposição, mas a voz profética, muitas vezes ela se permite ser escondida. Isso é muito forte, irmãos. Sim. Nos dias de hoje, nos dias das redes sociais, nos dias do Instagram, nos dias do YouTube, nos dias dos grandes eventos. Outro aspecto importante aqui sobre Querite, que ele começou a aprender a depender dos céus em relação à provisão. Provisão. Ele entrou no momento, porque Deus fala assim, você vai ficar aí até o ribeiro secar, vai chegar uma hora que o ribeiro vai secar. E essa hora chegou. E ele foi alimentado pelo ribeiro e provisões sobrenaturais que vinham através dos córregos. Fala de uma geração, irmãos, que em dias de juízo vai ter que aprender a depender dos céus. Inclusive em relação à sua provisão. Você vive de quê? Eu vou viver dos céus. É desafiador isso aqui, irmãos. Desafiador. E nós estamos falando, tá? Numa conexão aqui, da palavra que eu liberei em 2023, que viria um tempo de crise sobre a nação. Econômica, progressiva. Está vindo. Mas Deus está chamando uma igreja que não se move pela terra. Ela se move pelos céus. Ela aprende a depender dos céus.
Só que não para por aí, porque o Senhor envia ele para Sarepta, e Sarepta, a gente precisa entender um pouco sobre isso aqui, nós vamos parar por aqui, tá? Nós não vamos chegar lá no Carmelo, não. O Senhor envia ele para Sarepta. O que é Sarepta? Olha aqui, ó, versículo 16, ou melhor, capítulo 17, versículo 9. Dispõe-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Ai, meu Deus. A terra de Jezabel. Sidom era uma cidade, irmãos, símbolo da cultura. É como se fosse a Hollywood hoje. Vai para a terra de Jezabel. É quando Deus pega um problema de uma nação e Ele coloca para você adorar lá na raiz onde está o problema, e Ele pede uma adoração ali. A voz profética ela é expulsa da nação e vai para a terra de Jezabel. E quando ele chega ali, irmãos, Deus manda ele procurar uma viúva. A viúva de Sarepta. A palavra Sarepta significa fornalha. Entende? Ali, provavelmente, Elias passou um dos momentos mais difíceis da sua vida. Mas como ele estava conectado com os céus, ele estava aprendendo a depender dos céus. Por quê? Naqueles dias, as pessoas pensavam que quem provinha era Baal, o Deus da fertilidade. E agora Deus pede uma adoração e uma dependência dos céus na terra de Baal. E quando ele começa a adorar, irmãos, sem ele perceber, Deus estava validando e trazendo autoridade sobre ele. Entende? E ele então chega ali na terra daquela viúva, você conhece a história, e quando ele chega, a viúva está à beira da morte. E ele fala assim: me dá o que você tem. Irmãos, isso é sério. Nos dias de crise, a dependência da igreja para ser dispenseira vai ser no alto nível. Talvez nós estamos entrando no Brasil, tá? Talvez. No momento nós fazemos as maiores ofertas missionárias. Concordo. Entende? Talvez nós estamos entrando no Brasil no momento de nós mais investimos nas nações. E minha humilde experiência, irmãos, quem faz missões, e isso é muito forte no Brasil, é a viúva. Incrível, é. Entende? É incrível. É incrível isso. É verdade. Ela estava morrendo e ele fala assim: me dá o que você tem. Só que quando ela obedece e faz isso, entende? Começa a haver multiplicação de óleo e farinha. No tempo em que o juízo e muitas dificuldades estão acontecendo. E fala também de casa. Fala de família. Fala da voz profética indo para dentro da família. Aonde o sacerdócio está caído. Aonde o sacerdócio está caído, Deus levanta uma voz profética. Qual é a função do sacerdote? Buscar Deus dentro da casa. Ali o sacerdote estava morto. Figura do que o falso Deus, muitas vezes naqueles lugares, fazem. Mata o sacerdote está morto. E a voz profética então é levantada naquele momento, naquele lugar. E ela então obedece, ela começa a ver a cada dia óleo sendo multiplicado, para cada dia óleo. Óleo multiplicado, irmãos, muitas vezes significa ganho de autoridade. Isso. Ela estava ganhando autoridade e ele também estava ganhando autoridade. Deus vai pedir uma adoração, irmãos. Eu quero que você ore pela minha vida, porque eu tenho muita responsabilidade de entregar isso aqui. Às vezes eu entrego essas palavras, irmão, me vem assim, eu sou provado ali. Está entendendo? Nós estamos entrando em dias na nação, irmãos, que uma adoração vai ser requerida. Pode ser em dias de crise, pode ser em dias de bonança. O que nós vamos fazer? Nós vamos adorar. Amém. Declarando que a nossa dependência não é da terra. A nossa dependência é dos céus.
Paulo viveu isso lá em Filipenses, quando ele fala, tudo posso daquilo que me fortalece. Você vai ver o contexto? Eu sei andar na necessidade. E eu guardo o meu contentamento. Eu sei andar na bonança, eu guardo o meu contentamento. Deus estava deslocando o profeta Elias da terra. Estava levando ele por um caminho mais forte diante dos céus. É um deslocamento, tirar um pouco a igreja da terra. Nós estamos na terra, nós estamos conectados mais com os céus. Entende? Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que diante das circunstâncias, a sua intimidade com Deus na sua casa vai aumentar. A visitação de Deus na sua casa vai aumentar nesses dias. Quem está entendendo o que eu estou falando? Farinha fala de palavra pura. Palavra pura. Fala de um tempo que Deus não vai dar o pão pronto na mesa, Ele vai te dar farinha. Ele vai multiplicar a farinha. Entende? O que é isso? Você vai ter que debruçar na palavra e ouvir o Espírito nesses dias como nunca. E Ele vai te levar a você a fazer o pão. Ele é o pão da vida, né? Mas quando Ele quer curar a igreja, Ele não dá pão pronto. Foi o que Ele falou lá para Gomer, através de Oséias. Eu busco os meus amantes porque eu quero meu pão. Aí o texto responde lá embaixo. Mas ela não sabe que eu tenho para ela o quê? Trigo. Não vou dar pão pronto. Nação. Entende? E aí você também vai ver a farinha de cada dia sendo multiplicada. Irmãos, isso é natural, mas isso também é espiritual. O que vence o mundo? É a nossa fé. Fala de um aumento de fé nesses dias. Por quê? Sem saber, nós estamos ganhando autoridade para chegar no Carmelo. O que é o Carmelo? Aí é onde o falso Deus é destronado e o céu se abre na nação. Quem pode fazer isso? Só a igreja. Só a igreja. E mais que isso, Aleluia. mais que isso, Jesus cita esse texto aqui de Sarema. Ele fala que quando ele chegou ali, aí eu vou entrar na segunda parte, e quero linkar com a palavra do Júlio de Oliveira, que ele liberou isso lá na igreja, mas ele usou outro texto, tá? Mas a gente vai entender isso aqui. Quando Jesus foi rejeitado em Nazaré, quando ele passou por Nazaré, e ele foi rejeitado, ele falou assim, nenhum profeta ele é bem recebido, ele é honrado na sua própria casa, na sua casa. Aí ele usa esse texto aqui, ele usa outro também, mas ele usa esse texto aqui, ele fala assim, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, mas ela foi enviada, a viúva de Sarepta. Fala de uma liderança, irmãos, que vai saber lidar com a rejeição. Deus estava tratando a rejeição de Elias. Ele poderia estar sendo rejeitado, mas o coração dele estava puro. Se guardou puro. E quando o coração se guarda puro, eu posso operar profeticamente. Por quê? Bem-aventurado aqueles que são puros de coração, que verão a Deus. O problema do profeta é que quando ele é rejeitado, os sentimentos dele podem contaminar aquilo que ele carrega. Você está entendendo? E aí veio a palavra do irmão lá, que eu achei fantástica, né? Um tempo também que está chegando aí agora, que o ministério pastoral vai ser levantado na nação. Né? Não foi eu que falei isso, foi o pastor Júlio. Está chegando aí um tempo no Brasil que o ministério pastoral, né, cura de pastores, vai vir uma próxima estação muito grande na nação, uma unção muito poderosa na nação. Mas tem a ver com isso aqui também. Líderes maduros. Líderes que sabem lidar com a sua humanidade. Jesus foi confrontado lá em Nazaré por causa da humanidade. Esse aí é o filho do Zé. Seus irmãos não estão aqui no nosso meio. Aquilo não parou o ministério dele. Aquilo lançou ele. Entendeu? Enquanto nós não formos curados, e muitas vezes as curas são dentro das nossas casas, enquanto a gente não souber lidar com a ofensa, nós não vamos estar aptos, irmãos. E eu creio que nesses dias está vindo uma cura sobre famílias. Elias foi enviado dentro de uma família, e ali houve multiplicação de óleo e farinha. E eu não conseguia sair desse texto. Eu acho que a nação está exatamente nesse momento, dentro desse processo. A voz profética da nação está dentro
Ela está um pouco escondida às vezes. Mas é porque Deus está trabalhando tanto com a noiva, que é a viúva de Sarepta, quanto com o profeta, com a voz profética. E o que Deus falou comigo aqui sobre vocês, como eu falei, eu abri o texto aqui para a gente fechar, Ele me falou exatamente isso. Perseverem no alinhamento dentro da casa. É tempo de perseverar diante da face do Senhor. É tempo de limpar o coração dentro da casa. Entende? É tempo de guardar o coração. É tempo de nós colocarmos totalmente a nossa dependência diante do Senhor. E foi interessante que quando eu estava nessa palavra, eu tinha resolvido fazer umas tendas aí, o Senhor falou, me entrega tudo. Eu falei, me entrega tudo. Entende? Ele falou, eu quero você comigo. Você vai depender de mim. Entende? Então, irmãos, eu queria falar para vocês o seguinte, para a gente fechar, tá? A palavra de restauração dessa nação passa pela adoração. A verdadeira adoração precisa ser restaurada. Os altares dessa nação precisam ser restaurados. Mas Deus está nos atraindo para um nível de dependência mais forte dele. E nós vamos o quê? Pode vir o que vier, nós vamos adorar. No seco e no molhado. Sim. Eu acho que no seco tem um sentido especial. Entende? Tem uma glória especial que é liberada no seco sobre as nossas vidas. Jesus usou Samaria aqui, falou com a mulher samaritana. Os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém. Os samaritanos falam que tem que adorar aqui no monte, aqui em Samaria. Jesus falou o seguinte, falou, deixa eu falar para você uma coisa, minha filha, deixa eu falar para você uma coisa, chegou o tempo, já chegou. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E o Pai continua procurando esses adoradores. É verdade. Isso é verdade. Altar do coração restaurado, mas a oferta aceita é igual a fogo. A gente fala tanto de avivamento, mas a gente deveria falar primeiro sobre o altar restaurado do coração. Devia falar primeiro sobre a oferta, aquilo que Deus está te pedindo. Cada um sabe qual é o seu Isaac, aquilo que Deus está te pedindo. E aí vem o fogo. O fogo jamais faltará sobre o altar. O problema não está no fogo, o problema está no altar do coração e na oferta. Entende, irmãos? Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Inclusive, você me ajuda os meus irmãos aqui. Amém. Deus, nós somos fracos, mas a Bíblia diz que quando nós somos fracos, nós somos fortes. Fraqueza no mundo natural não significa fraqueza no espiritual. Sim. É pelo contrário, fraqueza no mundo natural muitas vezes representa força, fortaleza espiritual no mundo espiritual. Eu sei que o Senhor quer fortalecer a sua igreja nessa nação. Amém. Quero orar pelos pais de família. Senhor, as provisões sobrenaturais nesse... Senhor, eu creio, eu vou liberar essa palavra aqui, irmãos. Eu creio que muitos verão e viverão provisões sobrenaturais dos céus. Sim. Sobrenaturais. Porque a nossa dependência não está na terra. Nossa dependência está nos céus. Verdade. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vivermos essa realidade nessa estação desse país. Sim, Pai. Diante de dias de apostasia no mundo, o Senhor tem um povo fiel. Fiel, Senhor. Nós queremos fazer parte desse povo. Amém. A Bíblia diz que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, lá em Apocalipse capítulo 12. Palavra do testemunho porque não amaram as suas próprias vidas. Eu quero pedir, Senhor, nos ajuda, nos prepara nesse dia. Guarda a nossa casa de todo mal. Guarda, derrama graça, Senhor. Eu quero pedir, pais de família se levantem. Senhor, guarda a nossa saúde também, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo esse lugar, essa missão. Meu Deus, que ela seja encontrada como aquela viúva diante do juiz iníquo lá de Lucas 18. Amém, Senhor. Senhor, o Senhor fala da perseverança. Eu quero liberar graça para tempos de perseverança no nível maior dentro desse ministério. É verdade. Perseverança, libera força. Sim. Força.
Libera paciência, Senhor, mais e mais, perseverança, mais e mais. Transforma a nossa vida, nos faz como Jesus nos desertos. Jesus não se abalou, Jesus foi visitado pelos anjos, Jesus se alimentou, Jesus cumpriu os propósitos do Senhor na terra. Faz-nos, ó Deus, instrumentos para a tua mão no meio dessa estação. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória ao Senhor aí. Obrigado, pastor, pela palavra. Eu tenho estudado muito sobre o povo samaritano. O que ele falou é verdade. É um povo diferente.